Boa noite, amados a todos. Eu saúdo a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Faremos a leitura apenas do versículo de número 11. Vamos ficar de pé. E todos recitarmos este versículo. Isaías 43, versículo número 11. Todos a uma só voz. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Podeis sentar. Irmãos, amigos, quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, podemos ver neste livro aqui que a mensagem principal é a salvação de Deus. O próprio nome Isaías significa a salvação de Deus. A salvação, ela é oferecida a todos gratuitamente e está baseada no sacrifício vicário do servo sofredor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é dever da igreja pregar a mensagem de salvação a todos. Porque a coisa mais importante nesta vida que o ser humano pode obter é a salvação da sua alma. E por que isto? O nosso futuro eterno é decidido aqui e agora nesta vida. A coisa mais importante no mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus agora e para sempre. Por isso nós precisamos conhecer o Salvador. E aqui o texto que nós acabamos de ler, em Isaías 43, 11, o próprio Deus nos diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, com base neste versículo, nós podemos extrair algumas verdades para as nossas vidas. E em primeiro lugar, nós podemos ver neste versículo que o Salvador, ele é um Deus pessoal. O Salvador apresentado nas Escrituras, ele é um Deus pessoal. Eu sou o Senhor. Deus, ele é uma pessoa.
Ele possui pessoalidade, isto é, ele tem características de uma pessoa. Ele é um ente racional, consciente do seu próprio ser. Ele é uma pessoa, não uma força impessoal, como muitos pensam. Por isso, as Escrituras Sagradas o chamam de Deus vivo e verdadeiro. Ele possui atributos morais. A Bíblia nos mostra ele como um Deus que é santo. A Bíblia nos mostra esse Deus Salvador como um Deus que é justo. A Bíblia nos mostra esse Deus como um Deus que é cheio de bondade. A Bíblia nos mostra que Ele é um Deus que age com amor. A Bíblia nos mostra que Ele é um Deus que exerce misericórdias. Por isso, Ele é o Deus que Jesus disse: Deus, Ele é bom. Certo escritor chamado Richard Sibbes, ele disse o seguinte: Deus é, se Ele não fosse, coisa alguma poderia ser. Deus, Ele é uma pessoa. Se Ele não fosse, coisa alguma poderia ser. Portanto, esse Deus aqui, que nos mostra no texto aqui de Isaías, o Deus Salvador, Ele é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa. Mas também o texto nos mostra que o Salvador, Ele é Senhor. Eu sou o Senhor. Deus, além de ser uma pessoa, Deus também é Senhor. O substantivo aqui, Senhor, significa aquele que era, que é e que sempre será. Ele é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é dono de tudo que existe. Sua vontade sempre se cumpre na terra, nos céus, em toda a sua criação. E isto de forma soberana e irresistível. O Deus Salvador, Ele é um Deus pessoal e é um Deus que é Senhor de tudo e de todos. Tudo pertence a Ele. Alguém já fez uma afirmação dizendo o seguinte: a soberania de Deus, o senhorio de Deus, é aquele cetro de ouro em sua mão, pelo qual Ele faz todos se curvarem, seja por sua palavra, seja por suas obras, seja por suas misericórdias ou por seus juízos, mas todos se curvam diante do seu senhorio. Por isso, a nossa salvação só pode vir desse Deus, um Deus pessoal que se relaciona,
um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Por isso, a nossa salvação só pode vir desse Deus. Mas também o Salvador aqui apresentado no versículo aqui de Isaías, ele é o Salvador exclusivo e único. Deus, ele é o único que pode salvar. Só ele pode salvar pecadores como nós. Foi ele que enviou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Ele ama o mais vil pecador. Não adianta ir atrás de outras opções. Somente Ele pode proporcionar salvação para nós que somos pecadores. Deus deve ser glorificado por ser o único governante do mundo e o único e exclusivo Salvador dos homens. Só Ele tem esta prerrogativa de salvar pecadores que estão condenados, destituídos da glória de Deus. Porque o homem sem Jesus Cristo, ele está perdido. A ira de Deus permanece sobre eles. E só há um único meio que você, eu, possamos nos livrar da ira vindoura, é ouvindo a palavra desse maravilhoso, grandioso e soberano Deus. É um Deus pessoal, é um Deus que é Senhor, é um Deus que é exclusivo e único que pode salvar. Mas também, em quarto lugar, esse Deus Salvador, Ele é o Salvador exclusivo. Ele próprio nos faz uma promessa de salvação. O versículo que nós lemos, a parte B, nos diz o seguinte: e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Deus tem ou faz uma promessa para os culpados, que somos nós, pecadores, todos nós, seres humanos. E Deus faz esta promessa a nós, pecadores. Por quê, amados irmãos e amigos? Pecado não é apenas uma ofensa que necessita de perdão, é também uma poluição que necessita de purificação. O pecado, ele suja. O pecado, ele polui. O pecado, ele contamina. E todos nós já nascemos sujos, nós já nascemos poluídos e contaminados pelo pecado. O pecado gera a culpa e a condenação eterna. Por isso, o grande pregador do passado, Billy Graham, ele escreveu uma frase fantástica: para os seus dias
e também que serve para os nossos dias. Ele disse o seguinte: nesses dias de complexos de culpa, talvez a mais gloriosa palavra da nossa língua que nós precisamos ouvir é uma palavra de perdão, é uma palavra de purificação dos nossos pecados. E não é diferente nos nossos dias. Em dias de complexos de culpa, a mais gloriosa palavra da nossa língua, de nós falarmos ou proclamarmos para os outros e ouvirmos da parte de Deus, seja perdão e purificação dos nossos pecados. A promessa de Deus hoje, que estamos aqui anunciando, é para os que precisam do perdão divino, e todos nós precisamos deste perdão. Aí no próprio capítulo 43 de Isaías, mais adiante, veja a promessa que Deus nos faz. Esse mesmo Deus que diz: eu, o Senhor Deus, e fora de mim não há Salvador. Veja o que é que ele diz aí no versículo 25 do capítulo 43 de Isaías. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Por isso, amados irmãos, como eu falei anteriormente, pecado não é apenas uma ofensa que necessita só de perdão, mas sim de purificação. Diz o Senhor, eu mesmo, sou eu que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Por isso, somente Deus tem o poder de fazer uma promessa como esta: perdoar pecados, purificar a nossa alma. Por isso, como nós vimos em Isaías 43:11, fora de mim não há Salvador. Por isso, fora de Deus não há perdão para nós que somos pecadores. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigos, em Jesus, Deus vai à cruz em nosso lugar e paga o preço do nosso perdão e da nossa salvação. Agora, as Escrituras Sagradas, Deus faz a sua promessa nas Escrituras Sagradas. Ele promete perdoar o homem que esteja disposto a abandonar seus pecados e sua vida de desobediência. Fora de mim não há Salvador. Mas Deus faz esta promessa para aqueles que estão dispostos a abandonar os seus pecados e sua vida de desobediência. Abram comigo aí, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. São as palavras de Pedro,
depois do cumprimento do dia de Pentecostes. Atos capítulo 3, versículo 18 e o versículo 19. Nos diz assim: mas Deus, pregando um sermão depois do dia de Pentecostes, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Que profetas? Incluindo até o próprio Isaías. Que o seu Cristo havia de padecer. E a mensagem é esta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, esta é a promessa de Deus. Fora Ele, não há Salvador. Ninguém pode salvar o pecador à parte de Deus. Mas Ele deu essa palavra aos profetas, como diz Pedro aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deus enviou Jesus para morrer como sacrifício vicário pelos nossos pecados. Por isso, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Portanto, amados irmãos, Deus faz essa promessa. Ele promete perdoar o pecador, o mais vil, desde que ele esteja disposto a abandonar seus pecados e sua vida de desobediência. Se arrependa. Veja quem você é diante de Deus. Veja quantas transgressões se veja diante de Deus. Faça uma análise da sua vida e olhe para você o que Deus diz em sua palavra, se não somos pecadores. Então, se arrependa dos seus pecados e converta-se, dê meia volta daquele caminho que você está em desobediência e se volte para Deus. Converter é isso. Está numa vida de desobediência. Se converta, dê a volta e se volte para Deus. Se arrependa dos seus pecados e assim serão cancelados os vossos pecados. E meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigos, eu vou falar uma palavra aqui que é interessante. Não adianta viver ou tentar distanciar de Deus, tentar se esconder de Deus. Mas esta palavra que você está ouvindo hoje vai ficar na sua consciência. Você vai saber que para serem cancelados, limpos, perdoados os seus pecados, você tem que se arrepender, você tem que se converter para Deus, para serem cancelados os seus pecados. Sabe por quê? Lá em Números 32, 23, nos diz o seguinte: e se assim não fizerdes, eis que pecaste mais contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não adianta você tentar se distanciar de Deus, não adianta você tentar se esconder de Deus, mas esta palavra, apenas este versículo, vai ficar cravada em sua consciência. E todas as vezes que você lembrar deste versículo, o pecado que há no seu coração, que você está resistindo ao chamado de Deus, ele vai lhe achar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai fazer o que apraz para Deus. Se você continuar resistindo, o pecado vai lhe achar.
E se você não está se arrependendo, você não está se convertendo para o Senhor, diz o texto: se assim não fizerdes, eis que pecaste ainda mais contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Está lá em Números 32, versículo 23. Amados irmãos, que promessa maravilhosa é essa que Deus faz para nós, pecadores. Deus promete apagar as nossas transgressões. Eu mesmo é que apago as vossas transgressões. O verbo aqui apagar no original significa limpar ou lavar de forma completa e definitiva. É como se os pecados, todos os nossos pecados, são perdoados de tal forma como se jamais tivéssemos cometidos. Quem faz essa promessa não é o pastor Valdes, é o Deus que é Senhor de tudo e de todos. Para Deus, amados irmãos, quando o pecador atenta à palavra de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele crê na palavra de Deus, pecado perdoado para Deus é pecado perdoado. É pecado esquecido para Deus. Ele não vai lançar mais em rosto os nossos pecados. Ele lança os nossos pecados no mais profundo mar, como alguém já disse, e ainda coloca uma placa: aqui é proibido pescar, ninguém pode pescar nesta profundidade pelo qual eu joguei todos os seus pecados. Pecado perdoado para Deus é perdoado, é esquecido. E Deus faz isto porque o perdão, amados, está relacionado ao amor que Deus tem por si mesmo e por sua glória. O versículo que nós lemos, não é? Isaías 43, 25, ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Perdão está relacionado ao amor que Deus tem por Ele mesmo e por sua glória. Ele promete e dar o perdão por amor do seu nome e da sua pessoa. Ele é o Deus Salvador. Não há outro que possa salvar. E devemos, amados, nos arrepender dos nossos pecados, nos convertermos cada vez mais para o Senhor, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados diariamente. Você que está me ouvindo nesta noite, se ainda não fez isto, Deus está falando com você para que você faça isto e receba o perdão dos seus pecados, para que seus pecados sejam limpos, sejam apagados, sejam purificados. Medite nesta palavra que você está ouvindo nesta noite. Ore a Deus baseado nesta promessa que Deus está lhe fazendo. Pois o Deus, como diz Isaías, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele é uma pessoa, Ele é Senhor, Ele é exclusivo e único,
Ele faz uma promessa de salvação. E em quinto e último lugar, esse Deus faz um convite para todos os pecadores. Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Ouça Deus, escute Deus falar com você neste versículo. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esse Deus Salvador faz um convite a mim e a você. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi isto, e a vossa alma viverá. Meus amados irmãos e amigos, a salvação é um presente de Deus. Ela é recebida pela fé. A salvação está condicionada pelo ouvir da fé. Mas não é ouvir qualquer coisa. Mas o texto nos diz, é ouvir a palavra de Deus. Paulo já escreveu isto lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Que a fé nasce pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a semente que produz vida e depois gera obediência. Vou repetir. A palavra de Deus, quando você ouve aqui e atende o chamado de Deus, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. A palavra de Deus, ela é a semente que produz vida e depois gera obediência na alma. E outra vez eu vou citar uma frase de Billy Graham, que ele disse o seguinte: a fé salvadora tem uma qualidade característica. Qual é? É uma fé que produz obediência e traz à existência uma nova forma de viver. A fé que produz obediência é a que traz à existência uma nova forma de vida. Então, só a palavra de Deus tem este poder de gerar esta fé em nossos corações. Ela gera obediência e ela nos traz para o nosso viver uma nova forma de viver agora e viver agora tão somente para o Senhor. Deus, Ele revela aqui nesse texto de Isaías que a salvação pela fé está garantida pela aliança da graça. É uma aliança eterna e unilateral que se baseia no sacrifício de Cristo. Ele diz a última parte do versículo 55: porque farei convosco uma aliança perpétua,
que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E as promessas que foram feitas a Davi se cumpriram no seu descendente, que é o Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Cristo pagou o preço pela nossa salvação. Por isso, é o sangue da nova aliança, derramado na cruz em favor de muitos, para a remissão de pecados. Paulo diz isso lá quando nos instrui para celebrarmos a ceia do Senhor. Farei uma aliança convosco, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus falou para Davi que nunca deixaria de ter um rei que reinasse sobre Israel. Mas Jesus Cristo continua reinando sobre o Israel espiritual de Deus. O Israel terreno não tem rei, mas o Israel espiritual de Deus, que é o seu povo, Cristo continua reinando sobre todos estes que deram ouvidos ao chamado de Deus. Por isso que ele diz: a aliança que eu faço com vocês, ela é perpétua. Porque o sumo sacerdote, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, é Cristo. Ele continua intercedendo por vocês. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o sumo sacerdote da vossa alma. Enfim, ela é eterna, não pode ser destruída. Cristo fez tudo isso por mim e por você, para cumprir a promessa que Deus promete a mim e a você. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Por isso, como eu falei anteriormente, a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A graça de Deus é um presente. A salvação que Deus nos promete é um dom, é um presente que Deus concede ao pecador. E ela é plena, ela é final, resultando-se em vida eterna. Isaías 44, 22. Para concluirmos este quinto e último ponto, Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim. A névoa e a nuvem não resistem o calor do sol. Ela se desfaz, elas logo se dissipam. Mas as transgressões e os pecados daqueles que dão ouvidos à palavra de Deus e obedecem são perdoados em Cristo Jesus. Meditemos.
Creiamos, amados, nestas maravilhosas promessas que Deus faz para mim e para você nesta noite. Portanto, eu concluo dizendo, segundo Isaías 43:11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele é um Deus pessoal, é um Deus que salva, Ele é um Deus que é Senhor, único, faz promessa e cumpre, e faz um convite a mim e a você. Espero que com estas palavras, lidas nas Escrituras Sagradas, apeguemos-nos a elas, e estas verdades, dia após dia, confiemos e descansemos neste maravilhoso Salvador exclusivo, o Deus da aliança. Que Deus abençoe a todos. Que você, que ainda não se decidiu para Cristo, Deus te chama hoje. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim. Vai ao encontro desse Deus maravilhoso. Por isso, Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele prometendo não cumprirá? Aí está com você. Eu creio que ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Por acaso ele prometendo não cumprirá? Vai esse Deus, corre para esse Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.